Bom dia, tá bom, minha amiga? Bom dia, vamos começar, né? Bom dia, Thalita, Adriana. Nós estamos lendo essa semana Gálatas 5, versículo, hoje nós vamos para versículo 22, falar aqui dos frutos do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Bom dia, seja bem-vindo, Jairo. O fruto do Espírito, né? Sabe o que eu estava pensando muito, né, sobre essa passagem, meditando sobre essa passagem, e aí eu fico vendo assim, o tanto que a gente se esforça em ser bom. E ontem nós falávamos sobre os frutos, sobre as da carne, né? Os apetites, né, da carne. Bom dia, bom dia. E é interessante que ontem nós falávamos, né, que falando sobre a questão da carne, nós somos carnal, né? E na verdade é muito natural para nós satisfazer os apetites da carne, né? Bom dia, Lídia, bom dia, Li. É muito natural. Então, se nós não pararmos para pensar, se nós não nos dedicarmos a cuidar disso, e se nós deixarmos o nosso corpo no governo, a nossa carne no governo, adivinha o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos naturalmente responder aos apetites da carne, né? Naturalmente nós seguimos o que a carne pede. Então nós somos naturalmente tendenciosos, né, a satisfazer os apetites da carne. E onde que fica então a questão do Espírito, né? O fruto do Espírito, né? Sejam todos bem-vindos aí, João, Sueli. O fruto do Espírito, ele só vai aparecer, ele só vai acontecer, o fruto vai frutificar na nossa vida, a questão do Espírito, quando nós diminuirmos a força da carne. Então não está em nós dar frutos no Espírito, é o Espírito que dá fruto em nós. O que está para nós então? Controlar os apetites da carne. Então vamos ver, por exemplo, vamos comparar aqui ódio e amor. Então alguém me fez alguma coisa muito ruim, eu fui injustiçada, alguma coisa muito ruim, eu estava ali teoricamente mais certa, né? E que sempre a gente tem uma pitada também, a gente tá envolvido também na situação, mas enfim, eu fui injustiçada, uma coisa muito ruim aconteceu comigo. E aí, o que é natural sentir então nessa hora, né? Raiva pode se transformar em ódio, pode criar amargura no meu coração. Então isso aí eu tô deixando o quê? Eu tô deixando a carne ser ela mesma, né? É natural sentir tudo isso, né? Então somos de carne, né? Tem gente que ainda fala, né? Sou de carne e osso, né? Então, sendo de carne, eu permito então que nessa hora onde eu fui injustiçada, lembrando que o outro errou, né, em cima de mim, então eu fui injustiçada, então é natural, bom dia, bom dia. É natural que eu responda então a essa injustiça com a carne. É natural que eu sinta raiva, é natural que eu até tenha ódio. E eu posso alimentar isso, né? Então, quando eu alimento isso, eu alimento a carne. Então, a carne está no governo, o corpo está no governo e naturalmente eu respondo a essa injustiça. Bom dia, minha amiga, bom te ver aqui. Eu respondo naturalmente a essa injustiça com raiva, com ódio, né? E tem casos assim que realmente se você contar a história para qualquer pessoa, já que você foi injustiçado, você foi traída, você foi qualquer coisa, é tão natural responder com ódio, responder com raiva, porque realmente você foi vítima daquela situação. E onde então que entra o amor? Eu falei que eu ia comparar ódio com amor, né? Então é natural que eu sinta ódio. Então onde é que entra o amor? Como é que eu posso sentir amor, né? Outro dia eu vi um documentário, caso assim, muito difícil de aceitar até, né? Uma senhora que teve a filha e a própria filha dela e o filho da filha assassinados, né? E essa mulher começou a cuidar do assassino até ele se converteu na cadeia, né? Aí você fala, meu Deus, né? É demais pra mim, né? Bom dia, quem tá chegando aí, é demais pra mim. Então nesse caso ela teria, entre aspas, direito de sentir ódio, né? Porque ela teve 2 pessoas da família, né, sangue ali, né, assassinados. Então naturalmente o ódio, naturalmente a raiva, naturalmente a amargura, tá tudo certo, né? Ninguém julgaria ela por sentir assim. Só que como ela não alimentou a carne, o espírito vem
e traz o amor. Então quem faz o amor florescer não sou eu. Eu sou tão boa, tão boa, tão boa que eu amo até meu inimigo, eu amo quem me machucou, eu amo as pessoas até quem eu não conheço. Eu sou tão boa que eu amo. Não, não é dessa forma. Na verdade, por eu não alimentar a minha carne, por eu não dar vazão a esses sentimentos todos, porque o sentimento vem, é claro que vem a raiva, é claro que vem o ódio, tudo isso, né? Mas como eu não alimento isso, aí sim o Espírito de Deus, ele derrama em nós o amor. Então o fruto, ele é do Espírito, mas é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, não é um fruto meu. Então o fruto do Espírito, ele só é capaz de fazer acontecer na minha vida tudo isso quando eu não dou vazão à carne. Quando eu dou vazão à carne, né, a palavra é muito clara, as obras de um se opõem às obras do outro. Ou eu faço um ou eu recebo outro. Não tem como eu alimentar o meu ódio e esperar que o amor de Deus seja derramado no meu coração. Não tem como. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou amar? Não, eu vou não alimentar a carne. Não alimentar a carne. Então muitas vezes nós somos chamados, muitas situações acontecem em nós e na hora é a carne que responde, né? Então nós lembramos, né, da teoria da pirâmide de Maslow, né? Então tudo que está ali na base, né, da pirâmide de Maslow, né, que são as questões bem carnais mesmo, é a fome, até essa questão, essa raiva, esse ódio, tudo isso é muito carnal, né? E quando eu respondo, quando eu alimento essas questões, não tem como o Espírito derramar sobre mim o amor, não tem como eu ficar na brandura, não tem como eu ter a paciência. Todos os frutos do Espírito, eles desaparecem nesse momento, né? E Andréia, eu não vou sentir então nada? Sente, a gente sente, claro que sente, mas a palavra de Deus também diz: irai e não pequeis, que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então eu senti alguma coisa, é natural sentir. Eu posso sentir desejo sexual, eu posso sentir o ódio, eu posso sentir a fome, eu posso sentir qualquer coisa, eu vou sentir qualquer coisa. Mas aí eu decido nesse momento o que eu vou fazer com isso. Então eu estou irada, eu estou cheia daquele sentimento que é próprio da carne, aquela emoção toda. Mas nesse momento eu tenho sim a opção de escolher, eu vou escolher. Quando eu escolho, você pode falar assim: André, mas é muito difícil. É claro que é difícil, não é fácil não. Se fosse fácil todo mundo faria, né? Tava todo mundo certinho por aí. É difícil sim, é um teste porque a nossa natureza, ela pede, a nossa natureza pede a carne, pede que a gente atenda a carne. É natural tudo isso, mas eu tenho que estar no controle, né? É o que a gente falava antes de ontem, é um carro desgovernado, é o nosso corpo quando ele está no controle. E a maioria das pessoas que nós estamos vendo por aí, a carne está no controle, está como um carro desgovernado, né? Em todos os sentidos. A dieta é um bom exemplo para isso. A dieta é sempre um bom exemplo, né? Não sei se eu trabalho tanto tempo com essa questão de emagrecimento, mas é um bom exemplo. Então eu sei, eu gosto, eu quero, né? Eu posso até achar que eu mereço, né, algumas coisas, né? Mas eu posso escolher ter temperança. Temperança é um fruto do Espírito. O que é a temperança? Eu posso comer, mas eu decido se eu vou comer. E isso é autocontrole, né? Porque a temperança é um domínio próprio, né? Domínio de si, né? Então eu me propus a ficar, por exemplo, eu tô até o final do ano, eu me propus a fazer uma limpeza forte no meu corpo. Eu tô sem açúcar, sem álcool, e, enfim, sem um monte de coisa, e treinando todos os dias. Então eu tô nesse propósito comigo, é para mim. E é interessante que isso, aí você pode falar: André, você tá tão magrinha, não precisa. Mas o maior ganho, na verdade, é a disciplina, é o autodomínio. O maior ganho é você saber que você não deixou o corpo no controle. Porque, por exemplo, amanhã é aniversário da minha neta, né? Imagina, então todo mundo vai se reunir, muita comidinha, muita coisa gostosa, né? A lista de doces e de bolo, uma coisa assim inacreditável. E aí uma das minhas filhas já me perguntou, né? E aí, você não vai comer? Não vou comer, porque o meu carro, ele não está desgovernado. Eu não posso comer se eu falei que eu não vou comer. Eu falei que eu vou comer no Natal. Pronto, eu vou comer no Natal. Então isso aí são exercícios que nós fazemos para domínio do corpo,
né? O jejum também tem muito esse propósito, né? Quando eu me proponho a fazer um jejum, todos deveriam fazer jejum, né? O jejum, ele tem duas vantagens muito grandes. A vantagem espiritual, que nem se discute, né? O próprio Jesus diz que tem certos tipos, né, de demônios que só vai sair mesmo com jejum e oração, com jejum mesmo, né? Então eu tenho um lado espiritual muito bacana, mas eu nem vou falar disso agora. Vamos falar sobre a importância do jejum como controle da carne. Então tem pessoas que falam, não dou conta de jejuar. Então já, se você não dá conta, já acende uma luzinha aí, né? Porque tudo que eu não dou conta, tem alguém no controle. Quem é que está no controle? Normalmente é a carne, né? Então o Espírito Santo, ele traz esse fruto maravilhoso, que é o da temperança, né? Eu conheci esse fruto da temperança há muito tempo atrás mesmo, assim, muito tempo mesmo. Eu era muito destemperada, eu era muito de brigar, eu tinha uma fama, né, gente, há muito tempo mesmo, viu, isso atrás, eu tinha uma fama de não levar desaforo para casa, né, então eu sempre fui muito boa das palavras, né, então comigo era papum, falou, vai ter que ouvir, né, então eu não levava desaforo para casa, esse era um título que eu tinha, né, que eu já abri mão há muito tempo. Eu levo tanto desaforo para casa e tá tudo certo, né? Não quero mais esse título, né? E um dia, quando eu li isso muito tempo atrás, me deu um clique. Quando falou temperança, eu falei, o que é isso? Tempero, né? Temperança, o que é isso? Aí eu fui procurar o que significava temperança e eu descobri que é domínio próprio. E eu lembrei na hora que eu, não levando desaforo para casa, então eu não tinha controle, né? Eu era como um carro desgovernado. Se apertasse o botão certo, eu saía enlouquecida, né? Descontrolada mesmo. E aí eu pedi muito a Deus, né, que me ajudasse. Então, como que nós alcançamos, então, um fruto, como por exemplo eu alcancei o da temperança, né? Quem me vê hoje, me conheceu, família, tias e tudo, né, que me viu aquela menina tão apimentada naquela época e hoje tão mais tranquila, né? Fala, não é a mesma coisa, não bate o som com a imagem. Então, por que não é a mesma coisa? Porque antes eu alimentava a carne nesse sentido. E quando eu deixo de alimentar a carne e peço a Deus o fruto, adivinha o que acontece? Ele te dá o fruto da temperança, o fruto do domínio, o fruto da paciência, o fruto do amor, todos os frutos, o fruto da paz, né? Experimentar paz nesse tempo, né? Altamente desafiador, né? Mas a paz que excede todo entendimento, ele é um fruto que não é alguma coisa que você faz por esforço, mas justamente porque você controlou a carne, né? Outro dia conversando com uma pessoa muito querida, né, e passou por uma situação difícil, assim, de traição e tudo, e ela me contando que ela guarda, né, as provas, né, ela guarda as provas, e aí eu falei, você não tem como mudar o que aconteceu com você, né, você foi traída, então alguém te traiu, isso aí não tem como mudar, já é um fato, já aconteceu, mas você tem como mudar o que você está sentindo todos os dias. Então quando você volta todos os dias e fica ali alimentando a sua carne, olhando as coisas que aconteceu, aí já você está alimentando a carne. É aí que entra o ódio, o rancor, a amargura, e o nosso coração ele vai ficando preto, né? Vai ficando escuro de tantas coisas que nós estamos alimentando. Então o chamado hoje para viver os frutos do Espírito é satisfazer, é responder se eu estou satisfazendo os apetites da carne. E quando fala assim apetites da carne, a gente tem a tendência de pensar sempre na linha sexual, né? É também. Mas só que não é só isso. Então, no caso dessa querida, né, quando ela está revendo as coisas, está mexendo de novo, buscando as provas que ela já conversou com a pessoa, já colocou tudo e está todo dia revendo, isso é alimentar o apetite da carne. Porque o que ela quer? Né? O que a carne quer? Quer reviver e quer passar por isso, e quer repassar por isso. Como ela pode ter temperança? Como ela pode ter o amor? Como ela pode ter a paciência? Que são frutos do Espírito. Como é que ela pode receber isso se todos os dias ela alimenta a carne, mexendo nessas coisas todas que ela tem guardado, né? É interessante que ela falou comigo assim, a pessoa lá, a fulana lá, ela vê os meus status. Eu falei, engraçado, então, se ela vê seu status, você tem o nome dela registrado na sua agenda. Você não pode dominar a agenda dela, mas por que essa pessoa está na sua agenda? Né? Então tem muita coisa que está na nossa mão e às vezes não é fácil. Mas ou se eu quero fruto do Espírito, eu tenho que abrir mão desse tipo de alimento, né? E muitas vezes nós alimentamos a nossa carne de uma tal forma que fica impossível
o Espírito trabalhar dentro de nós. Por que é impossível? Deus não é todo poderoso? Sim, mas quem é que está no controle da sua vida? Porque muitas vezes eu posso dizer e fazer um discurso bonito que Deus é Deus na minha vida, que Ele é o Senhor da minha vida, mas quem governa a minha vida sou eu. E eu governo a minha vida como? Colocando o corpo no governo, com esse carro desgovernado, né? Então as coisas que estão no meu controle, eu escolho quem vai fazer e como vai fazer. Isso é colocar ou a alma e o espírito no controle, ou então colocar o próprio corpo no controle, né? Nós falávamos agora no desafio de 15 dias, a gente falava sobre a questão do carboidrato, né? É interessante que se você está num processo de reeducação alimentar, se você está num processo de limpeza do seu organismo, ou numa dieta, ou como você queira chamar, mas você escolhe, porque é escolha, você escolhe comer carboidrato simples principalmente, você colocou o corpo no controle e adivinha, a temperança, que é o domínio próprio, que é tão importante dentro desse processo de reeducação alimentar, ela não vai chegar. Então aí você vai dizer sempre o quê? É muito difícil esse negócio de dieta, é muito difícil esse negócio de emagrecer, é muito difícil e é difícil mesmo quando se coloca o corpo no controle. Então eu tenho que controlar o meu corpo, deixar ele quietinho, porque ele pode, sim, o corpo ele pode curtir tudo o que tem na vida. Realmente tudo que foi colocado aqui na terra é para mim e para você. Mas se eu coloco ele no controle, como esse carro desgovernado, nem o que é bom eu consigo curtir. Quer ver um exemplo muito claro disso? É assim, pessoas que comem errado o tempo todo e comem com culpa. Então se eu como com culpa o tempo todo, por que isso? É porque o corpo está no controle. Mas quando eu coloco o meu controle, agora quem vai mandar aqui agora sou eu, é a alma que tem saudade de coisas que eu nem vivi. Então a minha alma agora está no controle, não é mais o corpo que está no controle. E eu chamo, né, o Espírito Santo para me dar essa força, para me ajudar e me dar então o quê? Autodomínio, temperança. E aí quando eu vou comer, agora hoje é o dia, né, de comer então uma coisa ali que tá fora da dieta, e eu vou comer aquele pudim, eu vou comer aquela torta, ou o que for que seja que eu vou comer, ou o que for, qualquer coisa que eu decidir, eu vou comer aquilo ali, mas não tem mais culpa. Por quê? Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Então na verdade a vida ela pode ser muito mais leve. Ela pode ser muito mais leve quando nós damos espaço ao Espírito Santo de Deus para trazer para nós os frutos. Então lembrando que nós não produzimos os frutos do Espírito. Esses frutos eles não são do nosso Espírito. Esses frutos eles vêm quando nós controlamos a carne, quando nós não satisfazemos a carne e nós buscamos então as coisas do alto. Aí o Espírito Santo de Deus, ele que é derramado sobre nós e ele traz para nós como consequência disso os frutos necessários, que seja paz, que seja amor, que seja a amabilidade, temperança, todos os frutos que nós precisamos, eles vêm por isso que Jesus diz que o fardo dele era leve, e o fardo suave e o peso leve, né? O peso leve. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vem em socorro, Então eu posso fazer, se eu alimento bem a minha carne e deixo ela no controle, tudo é pesado. As relações são pesadas, a vida é pesada, a dieta é pesada, emagrecer é pesado, tudo é pesado. Mas se eu tiro a minha carne do controle, aí vem então a leveza. Por isso que vem o peso leve, o fardo suave, porque vem a leveza do Espírito Santo de Deus com o fruto necessário para que eu tenha uma vida mais leve, né? Por isso que andar com ele fica mais leve. Mas se eu quero andar com ele, mas ao mesmo tempo eu deixo o corpo no controle, uma coisa não combina com a outra. A própria palavra diz que um se opõe ao outro. Ou o meu corpo está no controle, ou o Espírito Santo de Deus vem e traz os frutos e ele está sob o controle. Não tem como, as duas coisas elas não se comunicam. Ou eu escolho uma coisa, ou eu escolho outra. E aí está na minha mão e na sua mão. E é interessante que é uma luta tão grande, essa pessoa que estava me conversando, né, falou, mas é muito difícil apagar as coisas. Por que é difícil, né? É difícil porque o nosso corpo, ele clama, né? Ele
ele quer o controle. Então quando eu acho difícil alguma coisa, cortar isso, tirar aquilo, jogar aquilo fora, tirar essa amizade, excluir um arquivo que eu tenha, tudo isso o meu corpo ele clama, ele quer o tempo todo. Então é difícil sim eu tomar a decisão, mas uma vez que eu tomo a decisão, aí vem o Espírito Santo de Deus como um bálsamo, fazer ficar leve e suave. Mas só vai ficar leve e suave se eu primeiro fizer a minha parte, que é abrir mão do meu corpo e estar no controle da minha vida, né? Não é assim fácil. Mas nós temos condições de fazer isso, nós temos sim condições de fazer isso. E uma vez que nós decidimos, o Espírito Santo vem em socorro, né? Isso aqui é mais bacana ainda, e realmente a vida fica mais leve, né? Então é isso que nós desejamos, né? Pra mim e pra você. Obrigada pela sua companhia, obrigada por ficar comigo aqui. E amanhã nós fechamos então o raciocínio sobre os frutos do Espírito e também sobre os apetites da carne. Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.